Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, hey, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshuramilitanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Então hoje nós vamos falar um verso do Srimad Bhagavatam, verso 42, canto 3, capítulo 9. Bhagavatam, Bhagavatam, livro do conhecimento, aqui está tudo sobre Deus, ó. Tem muitas escrituras, né? Tem muitas filosofias que falam, mas fica mais na mente, né? O Bhagavatam, quando Srila Vyasadeva o escreveu, né? A mando de Narada Muni, seu mestre espiritual, Vyasadeva tinha compilado toda a literatura do mundo, todo o conhecimento ele tinha, mas ele estava insatisfeito. No coração dele, ele, apesar de ser a personificação literária de Deus, Srila Vyasadeva, ele estava insatisfeito depois que ele colocou todo o conhecimento dos Vedas no mundo, né? Aí ele perguntou para o seu mestre espiritual, Narada Muni: mas mestre, eu escrevi tudo, mas eu não estou feliz, há um vazio, eu sinto que eu preciso escrever algo. Aí Narada Muni falou: é porque você tem que escrever sobre a personalidade de Deus, sobre Krishna, sobre suas encarnações. Você tem que escrever algo que seja assim exclusivo de Deus, uma literatura que represente a encarnação divina. E aí ele pegou e criou. Imagina, agora eu estou com um livro aqui na mão do Srimad Bhagavatam, né? Nós também estamos fazendo aí aulas, várias aulas. Eu vou narrar todo o Srimad Bhagavatam, como eu vou narrar também todo o Chaitanya Charitamrita, dando, né, colocando à disposição de vocês toda essa sabedoria, que é a sabedoria mais maravilhosa do universo, não é do planeta Terra, não. Sorte que a gente agora tem essa literatura, né? Antigamente a gente não tinha. Graças a Srila Prabhupada, Krishna, né, enviou esse devoto puro aqui no Ocidente, exatamente para nos dar esse presente de ouro, a maior riqueza, em termos de sabedoria, né? Porque que adianta você saber detalhes de criação do universo? Isso tudo está aí no Bhagavatam também, né? Você saber tudo sobre a criação de Deus, sobre a administração, como que Deus aparece, tal, mas você não tem o conhecimento, né, puro de Deus, esse conhecimento que fala diretamente de Deus. Então o Bhagavatam é exatamente isso. Ele fala de todas as encarnações de Deus, da relação com seus devotos. Ele mostra, né, que quem quer vai conhecer Deus, mas para conhecer Deus diretamente, através da sabedoria, sem nenhuma especulação mental, sem nada, você tem que ler o Bhagavatam. A autoridade suprema, a encarnação literária de Deus, Srila Vyasadeva, através, né, de Narada Muni, compilou esse Srimad Bhagavatam, no qual o 10º canto especificamente, esse é o 3º canto, né? O 10º canto especificamente, ele fala diretamente da causa suprema da existência, da pessoa absoluta. E aí ele explica desde o nascimento de Krishna até o momento de seu desaparecimento, e ali você tem toda uma metafísica, uma mística que, ao ler o Bhagavatam, você recebe essa iluminação, né?
Porque você tem que entender uma coisa, que Krishna ele está dentro do seu coração. Ele está observando o quanto você está dedicando a sua alma a compreendê-lo. E no Bhagavad Gita a gente repete que toda aula, Krishna fala, eu só posso me revelar para você se você me der abertura. É igual, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, né? Aí você fala das cores, mas enquanto ela não curar os olhos dela, né, operar os olhos dela através da sabedoria e da devoção, do amor, ela não vai conseguir enxergar Deus. Você tem que ter esse princípio ativo dentro de você. Então, se você está na ignorância, ou você está naquela dúvida, ou também você é cheio de crenças, mas no seu coração você não sente Deus, certo? Você pode até acreditar em Deus, ser o melhor devoto, assim, em termos de se dedicar a Deus, mas você não sente no seu coração a divindade, certo? Então, tem que sentir. É mais importante sentir Deus do que conhecer Deus. Mas para sentir Deus, antes é bom dar uma conhecida, para que na sua autorrealização você comprove tudo que, né, Krishna, através de Srila Vyasadeva, está falando. Ok? Então vamos deixar de preguiça, porque a forma humana ela é destinada o quê? Para que você tem esse seu cérebro maravilhoso? Entendeu? Não é para falar mal da vida dos outros. Não é para ficar falando coisas sem nexos, filosofias que não te levam a nada. Você tem que falar de Deus, você tem que entender. Você está aqui nesse mundo material para para relembrar, né? Para se conectar conscientemente com Deus, porque você já é, você nunca vai ser separado de Deus, mas você se conecta conscientemente com Deus, fazendo a prática espiritual, depois que você obtém toda a sabedoria, e aí você se prepara nessa vida, né, para que após a morte desse veículo físico, você volte para a morada de Deus, certo? Então tem que ficar esperto. Esperto, né? Os devotos de Krishna são espertos, eles não são bobos não, tá? Pode ser bobo pro lado material. Lado material ele pode ser até inocente, como uma criança, né? Que é como o mestre Cristo fala, né? Se você não se tornar como uma criança, você não volta para o reino de Deus. Nesse sentido, né? No mundo material, seja como uma criança, mais desapegado, acredite que tem um poder supremo, né? Te controlando, certo? Já o adulto não, o adulto ele está tão, né, integrado com a energia material, tão preocupado, ele só vive pensando em problema e achando que ele está separado de Deus. Então essa pessoa não vai obter o reino de Deus. Por isso a gente tem que se tornar mais criança, mais entregue ao Pai Supremo, né, em relação a esse mundo material. Porém, do lado espiritual, onde você está obtendo conhecimento, você se torna um mestre, uma pessoa de, né, elevado teor aqui nesse universo. Krishna, né, o próprio Deus, ele valoriza muito o seu devoto. E o devoto de Krishna se movimenta na potência interna de Deus. E o sabichão material, ele é escravizado pela potência externa de Deus. Logo você tem que entender assim, poxa, se eu sou um devoto de Deus, tudo aquilo que às vezes a pessoa fica lutando na ilusão para conseguir, se eu quiser, Deus manifesta para mim. Mas, se eu entendo que tudo é ilusão, para que eu vou querer todas essas coisas que só atrasam o meu tempo? Cada dia da minha vida é tão importante, né? É um presente, Deus fala, toma aqui, ó, toma esse dia aqui, ó, aproveita para ler o Bhagavatam, para se render a mim, para entender que eu estou controlando a sua vida, que eu sou o objetivo supremo de todos os espíritos que estão nesse universo, em outros universos, em várias dimensões. Temos que ser, né, espertos, objetivos. Então, né, vamos lá, vamos ler o verso, senão, a gente vai falando muito, né? Então, verso 42 do canto 3, capítulo 9, intitulado Orações do Senhor Brahma. Aqui é dito que no momento da criação, né, o Senhor Brahma, ele era só Deus, né, Vishnu, no centro do universo, e aí o Senhor Vishnu lançou o caule, né, do abdômen dele, e nesse caule estão todos os sistemas planetários, superiores, intermediários e inferiores, e ele se divide em cadeia de 14
sistemas planetários, só que não tinha sido criado ainda. Então o senhor Brahma, ele ia começar a criação, mas ele estava sozinho, então ele não estava entendendo o que fazer, precisava da potência de Deus. Então a potência de Deus veio e ele começou a fazer orações a Deus, certo? Muito bom, muito boas essas orações aqui. Inclusive esse terceiro canto eu já narrei também todinho, está aí no meu YouTube, ok? Então, Aham Atmanam Daraha Prestação, preação api, atomairatim kuriadi, derradir jatakrite priyaha. Priyaha, né? Priya quer dizer também amizade, né? Priya aqui, ó. Priya, muito queridos, muito queridos. Então Deus sempre fala assim, né? Nesse termo assim, meus devotos são muito queridos. Essa queridagem que você tem que ter por Deus. Deus não está interessado que você fique muito assim, erudito em relação ao conhecimento, entendeu? Deus é como amigo, ele quer a sua queridagem. Viva com um Deus assim, como você vive aqui com a sua família, com o seu filho, com o seu patrão, né? Uma relação de amizade, só que Cristo não é Deus. Na verdade, todo mundo que você se relaciona nesse mundo aqui, tanto as pessoas queridas como aquelas que você chama de não queridas, são a manifestação energética de Krishna. O ideal é que você se torne um devoto, né, puro de Deus, você vá além das dualidades de querido ou não querido, ou de amigo e inimigo, e você passe a se relacionar com todo mundo, nesse sentimento amoroso. Você não fica mais desejando mal de ninguém, você não fica julgando, não fica interpretando, não fica medindo as pessoas. Porque a pureza de coração, né, que representa o reino dos céus, o reino de Deus, vai depender de você se estabelecer no espírito. Que é isso que é o caminho que o Bhagavatam vai fazer você chegar. O Bhagavatam quer fazer você chegar a esse ponto da rendição pura em amor a Deus. Certo? Então isso é maravilhoso, você entender que tem um livro que abre as portas da percepção do coração, não da mente. Certo? O Bhagavatam não é um livro para você especular, é um livro para você viver a manifestação divina em suas várias encarnações e a sua própria manifestação pessoal, né, como Krishna. E daí, ao ler, né, continuamente o Bhagavatam, e é isso que o Senhor Chaitanya, né, a encarnação dessa Kali Yuga, nos pediu, né? Cante o santo nome e leia o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, né? Os passatempos de Krishna. Quanto mais você absorver a sua mente em Krishna, com certeza você já é vitorioso nessa questão de, quando abandonar a forma humana, voltar para a morada de Deus. É isso que Krishna está falando lá também no Bhagavad Gita. Se a pessoa se rende a ele e tem essa queridagem e vive assim com Deus, sem essa questão muito de interesse, né? Eu vou buscar Deus porque eu tenho um interesse espiritual ou um interesse material. Tem que tirar o interesse, tem que entender que Deus é Deus e Ele é revelado. E para você senti-lo, para você realizá-lo, você tem que se render a Ele. O que é se render? Render significa que você começa a pensar sempre em Deus, a sentir, né? Nessa avidez ou ambição. Eu tenho ambição de realizar Deus no meu coração. Aí Krishna abre um sorridão, né, dentro do seu coração. Ele fala: meu devoto, até que enfim você você me entendeu. Mas é assim mesmo, certo? É igual um amigo, que você está há muito tempo sem encontrar aquele amigo, o cara já está careca, já envelheceu, certo? Mas aquela lembrança, né, do passado, quando você encontra seu amigo, é maravilhoso. E você, uau, aí você dá um abraço no cara, você nem olha que ele envelheceu. Ele é seu amigo, ele é aquele seu amigo que ficou no seu coração. Não é assim? Agora você imagina com Deus, você é uma parte integrante de Deus. Deus é o amor supremo da sua vida. Só que você esqueceu disso. E é isso que na forma humana você tem que fazer. Você tem que reavivar de novo esse encontro. Você tem que ligar para Deus. Poxa, Deus, eu quero ver você. Quanto tempo, né? Que a gente não se vê. Quase uma eternidade.
E aí Deus no seu coração, ele fala, opa, estão ligando para mim, né? Cantar o Mahamantra Hare Krishna, por exemplo, é o número do telefone de Deus. Você está sempre cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí você está cantando e vai cantando, e sempre com esse sentimento de entusiasmo, de alegria, né? Krishna, Krishna, cadê você? Cadê você? Eu estou te vendo em tudo, mas eu não estou te sentindo ainda aquela presença plena, né? E Deus, ele fala assim, não, mas eu estou em tudo, eu estou no seu coração, eu só estou esperando você realmente vir com toda essa energia. Porque as pessoas especulam muito, falam assim, mas Deus é uma coisa que está lá em algum lugar, ele está no meu coração também, mas ele fica escondido, ele não aparece. Não é que ele não aparece, é você que não é receptivo. Você não coloca a sua energia nisso, certo? Até para as coisas materiais, quando você quer algo, você tem que colocar a sua energia para isso se manifestar. Você tem o poder de manifestar tudo, mas não é só pensar e vai acontecer. Isso aí pode ser nos planos superiores, tá? Mas nesse plano aqui que a gente está agora, nesse estágio humano, não é assim, pensar e aconteceu. É você ir formatando a sua energia, né? Espiritualizando a sua mente, a sua inteligência, e daí, quando você estiver naquele ponto adequado, Krishna vai corresponder. Vishnu, né? No seu coração. Então vamos ficar bem espertos em relação a isso. Então, a tradução do verso. Eu sou a super-alma de todos os indivíduos. Isso aí, ó, lembrando, hein? Krishna está falando para o Senhor Brahma, antes dele começar a criação, tá? Então eu sou a super-alma de todos os indivíduos, porque quando o Senhor Brahma ele estava lá no começo da criação, não tinha um mestre espiritual para falar para ele, ele era o primeiro ser vivo, ele é a alma escolhida pelo Senhor Krishna para criar o universo, certo? Então não tinha nenhum mestre espiritual para ele. E o mestre espiritual, ele tanto pode aparecer do lado de fora, vamos dizer assim, nossa dimensão agora, quanto também é Deus, né, que é para Chaita Guru, é Deus dentro do nosso coração, e Deus se manifestando no coração de uma pessoa mais elevada que pode te instruir a como, né, se situar nesse mundo material para entrar em relação com ele. Certo? Então, naquele momento lá desse verso aqui, o seu Brahma ficou em austeridade, penitências, meditação, purificou a energia dele para se preparar para essa grandiosa tarefa de criar, imagina, criar um universo, né? Certo? Para a gente isso parece incrível, né? Mas na potência de Deus o universo, né? Dentre tantos universos é uma poeirinha dentro da energia material. Assim como o nosso planeta Terra é uma poeirinha dentro da galáxia. A gente não pode imaginar a grandiosidade da criação de Deus. Então o Senhor Brahma, apesar de ser, né, a pessoa mais poderosa aqui dentro desse universo, né, nesse sentido de entidades vivas, já que também somos igual o Senhor Brahma, entidades vivas, na verdade é a potência de Deus que está se manifestando. E se você entende, olha só, isso é legal, hein? Isso aqui me veio aqui na cabeça. Se você entende que você tem a mesma potência que o Senhor Brahma de criar, mas você não cria no micro-universo, certo? Então, a partir do momento que você se une a Deus no seu coração, que é aquele negócio, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, aí tudo vos será dado, vos será manifestado pelo poder de Deus, certo? Vishnu, Krishna está querendo que você manifeste na sua vida a perfeição do Espírito. E para você manifestar a perfeição do Espírito, onde as coisas acontecem muito mais rápidas, né, com mais intensidade, você tem que estar acoplado a essa consciência suprema. É fácil entender isso. Mas as pessoas estão muito bloqueadas, muito limitadas. Têm crenças e conceitos em relação a Deus que faz algo tudo parecer problemático, que é difícil, né? E Deus fala assim, não, nada é difícil, você está comigo. É minha potência interna. Os milagres vão acontecer na sua vida. Mas você não tem fé. Você não tem entusiasmo, né? Sua vida é parada, né? Você é que nem um robô, né? Você pega a japa,
Hare Krishna, Krishna, Krishna. Assim, parece que você está fazendo um esforço, né, para cantar o santo nome. A sua mente, ela é tão louca, ela é tão inimiga sua, que ela não deixa você todos os dias, pelo menos, né, nem 10 minutos. Tem gente que não consegue ficar nem 10 minutos pensando no divino, ou cantar uma voltinha de japa com atenção, com agradecimento, com gratidão. Temos que repensar tudo isso, certo? O ser supremo, o amor, né, o amor de toda a existência, a bondade, a misericórdia suprema, habita aí no seu coração, nesse exato momento. Mas aí você fica, né, vacilando, andando sem sair do lugar, dessa roda de samsara, né? A roda de samsara você fica, é igual a roda daquele ratinho hamster, né? Que ele fica correndo, mas ele não sai do lugar. Então essa é a roda de samsara. Você fica nascendo, morrendo, né? Ou obtendo corpos materiais superiores, inferiores, intermediários, não, mas você não faz nada, você tem que se situar aqui e agora que as coisas estão acontecendo, dessa forma física. Não é esperar para morrer fisicamente, aí quando eu estiver lá do outro lado, aí eu vou desenvolver meu espiritual. Não vai acontecer só aqui, quando depois que você abandonar essa forma física aqui, aí vai ser só ganhos e prazeres e dores de méritos que você vai colher do lado de lá. Mas tão logo você receba as coisas boas e sofra pelos pecados ou pelas coisas negativas, maléficas, desfavoráveis que você fez aqui nesse mundo, aí você dá uma burelada em você lá no plano astral, no plano mental, aí você vai ter que voltar. É no plano físico que você se une com a sua alma real, com o seu Atma, certo? Corpo físico nada mais é do que um produto do Atma, do espírito. Tá entendendo? Então o corpo físico é o seu templo, é o templo de Deus. Tem que entender isso. E por isso a primeira coisa que o senhor Krishna está falando para o senhor Brahma, na hora que ele manifestou a criação, ele fala assim: eu sou a super-alma de todos. Certo? Você é a alma. Mas Krishna, Vishnu, ele é a super-alma. Indiretamente ele está falando assim: você, Brahma, vai criar todos os seres vivos, vai criar todos os planetas, mas eu sou a super-alma que vou estar conduzindo toda o cenário show da existência material. Certo? Então, agora mesmo você está existindo aqui, mas por trás tem uma fonte suprema mantendo tudo aquilo que você pensa, tudo que você deseja, tudo que você cobiça, certo? Tudo que você tem pretensão na sua vida, a ação por trás de tudo que te permite fazer isso, dentro do seu livre-arbítrio, da sua independência limitada, né? É a ação da super-alma que está mantendo você. Olha a bondade de Deus. Ele permanece com você vida a vida, né? E você ainda fica nessa ignorância, dessa estupidez, né? Não aceito Deus. Deus criou tudo errado. Se fosse eu naquele falso ego, né? Aquele orgulho, né? Não, eu criaria melhor que Deus. Olha só, por que Deus deixa acontecer isso? A gente sempre quer transferir a responsabilidade para Deus, esquece Deus, você que faz tudo na sua vida acontecer. O Bhagavad Gita e o Bhagavatam são Krishna te dando o convite para você parar com essa culpabilidade, né? Para de culpar Deus, certo? Deus é um querido, é o amor supremo. Tem que pensar isso. Imediatamente, certo? Temos que meditar. Meditação, quando a gente canta o Santo Nome, meditação, quando a gente lê o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, tudo isso, você tem que estar com imensa gratidão no seu coração. Obrigado, Deus, por essa forma humana maravilhosa que me possibilita ter o acesso à sua sabedoria, ao despertar amoroso por você. E que agora eu estou trabalhando esse dia que você me deu como presente
para estar aqui, né? Por exemplo, falando sobre Cristo, né? Eu poderia estar falando outra coisa, fazendo conversa furada, mas eu estou passando aqui porque se eu vivo isso, se eu sou feliz nisso, se eu entendi a minha, vamos dizer assim, o meu dever, né? Como uma parte integrante de Deus, é tentar fazer com que as outras pessoas entendam isso, esse processo de realização. Então o próprio Deus está falando aqui, eu sou a super-alma de todos os indivíduos. Né? O que é a super-alma? A super-alma é a presença onisciente, né? Onipresente, onipotente de Deus em tudo. E Deus é que age primeiro. O Senhor Brahma, por exemplo, ele não criou o mundo por ele. Né? Ele não tem poder para criar o universo. Mas, através da meditação, o senhor Krishna falou assim, olha, eu estou agora te dando a potência e a sabedoria, né? A Sarasvati. Sarasvati é a energia do Senhor Brahma, ele cria tudo com sabedoria. Você vai criar o universo. Então, da mesma forma, tudo que você fizer na sua vida, você saiba que antes de você fazer, Deus é que faz acontecer para você. Certo? Então é maravilhoso, através de Deus você pode fazer o que você quiser, mas tudo que você fizer quando você faz em amor divino, você faz de acordo com a justiça de Deus. E essa justiça significa que você faz tudo com luz, com vontade de tornar os outros conscientes de Deus, felizes, que eles encontrem a paz, a evolução, a ascensão da energia. É isso, entendeu? O Senhor Brahma ele foi escolhido por Krishna para criar esse universo porque ele é o ser hiper misericordioso, né? Criando tudo. Então, é incrível isso. As pessoas, né? Assim como o Senhor Brahma cria o universo inteiro, você é um Brahminha, vamos dizer assim. É um pequeno Brahma que cria um micro-universo. Agora, o seu poder de criar vem de Deus, certo? Então você tem que co-criar com Deus. Quando você entende isso, isso é perfeito. Não é você que tem o poder da mente, eu tenho o poder da mente, eu tenho o poder místico, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim. É estando com Deus, evoluindo na sua vibração, se purificando, você se torna um yogi poderoso. Aí Krishna vai ceder para você poderes místicos interessantes, certo? Se algumas pessoas negativas têm poder místico aí, que são magos negros, isso aí faz parte do arranjo de Deus das dualidades, né? Treva e luz, para haver essa resistência onde a luz, né, vai ficando cada vez mais forte. Porque esse mundo material que é uma historinha de dois lados. Você pode ver agora na forma humana, se você está na mente, né? Se você está no futebol, aí tem um time que você vai torcer, outro você não vai torcer, tem dor, né? Política, você torce para um lado, não torce para o outro. Então, na mente, você está sempre em conflito, está sempre brigando, você não tem paz. A paz não é externa, a paz é interna. E você só vai alcançar essa paz quando você estiver em consciência transcendental. E dessa paz vem a felicidade. E nessa felicidade que você começa a viver no divino, você começa a querer fazer o serviço devocional, ou seja, você começa a usar a sua vida com esse propósito superior. Aí você está encaixado dentro do plano de Deus. Aí você está vivendo em harmonia com o planeta Terra, com o sistema solar, com a hierarquia angelical, com os semideuses, com todos os espíritos de luz, mestres, todo mundo começa a te dar uma assistência dentro desse cenário que é construído por eles, né, por vibrações poderosíssimas, para que você atue aqui nessa sua experiência humana, para entender que, poxa, o barato dessa forma humana de vida é entender que eu tenho que conhecer a verdade de forma realizada no meu coração para eu ser livre. A partir do momento que você começa, você se rende realmente a Deus e coloca a sua energia toda nessa direção divina, você basicamente se libertou da matéria, né? Até na nossa escolha aqui material tem dois lados, ou você escolhe o lado espiritual ou o lado material. Porém, esse lado espiritual em oposição ao lado material é mais uma coisa da mente. Porém, quando você transcende e você se situa aos pés de lótus de Deus, tudo é espiritual.
A energia material é uma energia de Krishna, uma energia espiritual, que você chama de material porque mais ela tem um caráter funcional, específico, né? De burilar o espírito que está em ignorância, que tentou viver uma vida sem Deus, invejou, né, ao divino, aí prefere não acreditar nele ou culpá-lo por tudo o que acontece. Uma pessoa que se redime de sua responsabilidade, não quer aceitar, assim, tem medo às vezes também, né, do desconhecido, tudo é misterioso, mas na verdade a pessoa vive o quê? Numa matrix, numa ilusão completamente em sofrimento, né? A miséria da vida é a falta da consciência espiritual. Não tem miséria material assim não, certo? Porque tudo é abundância. O espírito, quando está com Deus, a vida dele é abundante. Deus traz tudo, tudo vos será dado por acréscimo. Tenta entender isso, né? O próprio Cristo falando, homens de pouca fé, né? Vocês têm, se vocês tivessem a fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, já viu? Mas acontece que a semente de mostarda ela gera a maior de todas as árvores. Esse exemplo é maravilhoso. Então, o mestre falava, se você tiver a fé do tamanho da sementinha de mostarda, que é quase, né? Você não consegue ver com o olho, você moveria montanhas. Esse é o poder do espírito, mas o homem não tem fé, não. Ele acredita que ele pode fazer algo, né? O espírito não. Quando você está situado em Deus, você vai observando os milagres acontecendo na sua vida. Só que você não usa o poder ou o nome de Deus em vão para as coisas materiais ilusórias, porque o seu objetivo, conforme você entendeu lá no Bhagavad Gita, é você se libertar da matéria. Você não está aqui para ficar rico, famoso, poderoso, certo? Você não está aqui para nada disso em termos materiais. Mas, ao mesmo tempo, quando você se torna um servo puro de Deus, você é a pessoa mais rica, é a pessoa mais poderosa, a pessoa mais famosa. Até os semideuses vêm te dar assistência direta. Mas aí, em troca de um interessezinho material, de prazeres mínimos, de gozo material, de desfrute, a pessoa troca Deus por essas coisas temporárias que após a morte você nunca mais vai ver na sua vida. Ou você vai repetir esse ciclo de ignorância buscando mais prazer material, mais poder, né, mais ambição, mais, né, tudo aquilo que a gente bem sabe. Né? Quem está calibrado espiritualmente não usa o poder de Deus para obter vantagens e coisas materiais. Ele não quer ter, ele quer ser. Então, quanto mais você é um devoto de Krishna, de Deus, mais você obtém a vantagem, né, real nesse mundo. Entendeu? Então, você tem que sempre repetir na sua cabeça, eu sou um devoto puro de Krishna, eu sou um devoto puro de Krishna, né? Eu sou um devoto puro de Krishna, porque, na verdade, você já é um devoto puro de Krishna. Um servo eterno amoroso de Deus, só que você esqueceu isso. Então agora, no começo, que você entra na filosofia, você é um devoto impuro de Krishna, certo? Mas você tem que repetir, lembrando, não, na verdade eu estou manifestando uma impureza, porque eu ainda não acessei completamente a realidade divina. Mas Krishna, através da misericórdia dele, né, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, eles vão fazer com que eu retorne à minha posição de devoto puro, que é aquilo que eu sempre sou. Às vezes você fala, lá o devoto puro, eu sou impuro demais, aquele devoto lá é puro, então ele é melhor que eu. Ele não é melhor, ele simplesmente acessou aquilo que você também vai acessar. Mas enquanto ele é puro, você se aproxima de um devoto puro para obter vantagens da energia dele, do conhecimento, da realização dele. É isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? No verso 34 do capítulo 4. Aproxima-te, né, de uma personalidade pura, né, de um devoto meu, faça perguntas submissas, ofereça serviços, e você vai receber a bênção, né, desse devoto puro, porque ele representa externamente a presença divina da superalma, que está em todos, como a gente viu nesse verso aqui, e aí porque ele vive na verdade, ele vai poder te passar a concepção da verdade, não só da autorrealização dele, como ele vai te dar o conhecimento.
Ele vai falar, ó, lê isso aqui, faz esse serviço, ele vai ver seu ego, ele vai falar assim, ó, você é muito, você tem muito falso ego aqui, ó, vamos fazer isso aqui. Aí ele vai te direcionando para você eliminar os seus anartas, as suas impurezas, e ao mesmo tempo, né, ele vai te situando no conhecimento, na prática espiritual, até o momento em que você nasce em você essa devoção pura e você também passa a instruir outras pessoas, passa a viver nessa queridagem com Deus natural, sem ser melhor, né? Quando você se torna um devoto puro de Krishna, de Deus, você se torna um servo de todos. Porque, na verdade, o próprio Krishna, ele é servo de todo mundo. Deus é servo dos seus devotos puros. Olha que coisa linda isso, né? Geralmente a gente tem aquela ideia que, é Deus, tem que adorar a Deus, e reverências, e aqueles mantras elaborados, e você acha, né, não, eu sou o Salvador, né? Isso não é nada. Isso não é nada. Deus é seu servo. Então você se torna um servo também de Deus e servo de todo mundo. O espírito, aquilo que nós somos, o nosso Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, qual é o dever eterno daquilo que você é em realidade? A servidão. Servir é a plataforma mais alta, certo? Não é ser o senhor, não é ser o mestre. Servir significa que você obteve o grau de amor maior. Né? No mundo espiritual, todo mundo serve a Krishna e Krishna serve a todo mundo. Lá no mundo espiritual tem uma disputa de quem serve mais a Deus. Né? Também tem uma disputa assim, quem ganha, né? Eu tenho que fazer você mais feliz no amor a Deus do que eu ficar com amor mais feliz em relação a Deus. Entende? É isso que o Srimati Radharani faz lá. Todo mundo disputando para que todo mundo fique feliz em Deus, né? Aqui não, aqui é o contrário. Para eu ser feliz, você tem que ficar triste, né? Para eu ser rico materialmente, o outro lá tem que ficar pobre. Há um jogo, né, trevoso, um jogo maldoso, cruel. Para eu sou um ser humano, então eu posso matar os animais, eu posso destruir tudo aí no planeta Terra, eu posso poluir tudo, porque eu sou superior, sou um ser humano. Então, imagina, a nossa inteligência está sendo usada de forma completamente inconveniente, né? Demoníaca, certo? A gente tem que ter, não sei se vocês viram aquele filme, né, Avatar, né? Avatar, né? A ligação daquele povo com o planeta Terra, onde as raízes da Terra, né, de todas as árvores, representavam, né, o sistema nervoso que interagia assim, todo o planeta, e aí eles se conectavam com, né, tinha simbolismo, né, tinha uma trança assim, que eles se conectavam na árvore, eles se conectavam nos animais, eles se conectavam entre eles mesmos, porque sentia a energia, sentia. Então a gente tem que sentir Deus, a presença de Deus em tudo, em cada átomo, em cada vibração. Então Krishna está falando aqui, eu sou a super-alma de todos os indivíduos. Né? Me veja, me sinta. Quando você olhar para outra pessoa, não veja só o corpo dela, a luxúria, a ambição, a enganação, ou até mesmo só a amizade. Veja que aquela pessoa que é seu amigo, ou aquela que é seu inimigo, né? Deus está dentro dessa pessoa. Então essa pessoa ainda não adquiriu, às vezes, os valores intrínsecos de uma ética humana superior, porque nós estamos vivendo em Kali Yuga, todo mundo está submetido a um ambiente, né, penoso. A pessoa nasce, né, a um sistema político e econômico massacrante, onde pessoas demoníacas, né, com qualidades demoníacas, estão tentando escravizar todo mundo. Eles ocultam, né, a espiritualidade, eles mentem. Então essa é a natureza, vamos dizer, né, ainda bem animalesca, ainda bem primitiva, onde não só seres humanos, né, seres extraterrestres também, com maquinárias, com tecnologias, né, avançadíssimas de milhões e milhões de anos à frente da nossa, usando o ser humano como capacho. Dizem que nos planetas inferiores
A tecnologia é superior, assim. É o mundo tecnológico, né? É isso que eles querem meio que implantar aqui, mas não pode implantar tecnologia ou benefícios sem a vida espiritual, certo? A tecnologia ou qualquer coisa, né, é benéfica quando associada com a vida espiritual. Se a gente pode usar tudo que é feito pela inteligência do homem para nos facilitar a vida, né, em níveis de produção de tudo, então por que não? Qual o problema? Né? Você não tem que ir lá para os Himalaias ou viver dentro de uma floresta sofrendo. Não, tem que todo mundo estar consciente de Deus, todo mundo querendo que o outro fique bem. Vamos usar a tecnologia, nossa inteligência de criar, né, que vem de Deus. Né? Deus é que fornece tudo isso. E vamos usar tudo para o bem da humanidade. Fazer com que as nações, né, sejam queridas entre si, cada pessoa, em cada determinada nação, cumprindo o seu karma específico. Então, isso aí é a quinta dimensão que está chegando, atuando atualmente no planeta. Temos que evidenciar isso para as pessoas. E não ficar repetindo a mesma história, né? Quero voltar a ter aquela vida onde eu ganhava dinheiro, muito dinheiro, onde eu era feliz e desfrutando desse mundo, certo? Mas, pelo menos aqui no planeta Terra, não vai ser mais assim, não. Agora nós vamos ter graus de espiritualidades maiores, né? E a maior potencialização do seu espírito é você saber quem é Deus, é você viver em Deus, estar sempre em gratidão. Né? Isso está além de quinta dimensão, de ficar nesse planeta melhor ou pior, isso aí não interessa. Interessa onde está o seu coração. Onde está o seu coração é onde está o seu tesouro. Porque após a morte, você só vai levar para, né, a outra vida aquilo que você acumulou do seu coração. Esse é o tesouro que o mestre fala, né? O mestre Cristo. E todos os mestres, né? E qual é o maior tesouro que você tem aí no seu coração? Então, aqui, ó, Krishna está falando, eu sou a super-alma de todos os indivíduos. Né? Então, Krishna é o seu tesouro. Por que você não está explorando esse tesouro? Por que você não está gastando esse tesouro? Você está economizando Deus na sua vida? Isso é um absurdo. Tudo é Deus, não tem outra coisa. Você tem que, né, gastar a sua energia com Deus, vivendo nesse padrão feliz, nesse padrão sábio, alegre, amoroso. Fazer as coisas acontecerem assim maravilhosamente. Você entender, né? Poxa, cada dia eu estou dando um passo em direção à suprema personalidade de Deus que tão amavelmente, como um querido da minha alma, se instalou, né, dentro do meu coração para produzir tudo aquilo que a minha liberdade de ser nele quer que eu faça. Né? Krishna me criou para ser independente, para ser muito amoroso nesse mundo, para levar a mensagem, né? Assim como ele fez quando ele esteve aqui nesse planeta, né? Quando ele falou o Bhagavad Gita para Arjuna. Então o Bhagavad Gita é a essência, ele é a essência dos Vedas. Porque Krishna falou diretamente, Deus falando diretamente ali para Arjuna. E ele falou assim, num campo de batalha, que é isso que nossa mente e coração é esse campo de batalha. Então Krishna está falando dentro da sua inteligência, né? Faça a sua mente amar o seu coração e faça o seu coração viver em plena êxtase e em paz com a sua mente. Aí você não vai ter mais problema com a sua mente, né? Como Krishna diz, ela vai ser sua amiga. Vai ter essa excelência na sua vida. Só que as pessoas não entendem isso, todas elas querem separar a ciência, querem separar a ciência de religião. Não, tem que quantizar, né, vamos dizer assim. Por isso que tem essa física quântica que mostra, existe um ser supremo, né? Lógico que eles não entendem ainda que é Krishna, esse ser supremo, ou Vishnu. Então eles falam vácuo quântico, né? Mas já é um começo para a ciência entender que existe, né, algo primordial que manifesta tudo de acordo com o seu pensamento e sentimento. Só que no Bhagavad Gita, né, Krishna explica que ele é Krishna,
ou que ele é Vishnu no seu coração, e ele pede para que nós nos rendamos a ele. E através dessa rendição, né, a gente cria todas as potencialidades dentro da energia interna dele de levar a nossa vida maravilhosamente nesse mundo, ou nos mundos superiores, ou nos mundos inferiores, não importa. Se você está com Krishna aqui e agora, é isso que você tem que fazer. Não importa, tempo, esquece espaço, esquece lá o mundo lá de fora, esquece o mundo aqui de dentro, né? Você tem que estar fixo no espírito aos pés de lótus de Deus. E aí, nessa era de Kali Yuga, o próprio Krishna nos deu esse processo. Se você ficar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você fica cantando esse mantra, né? Mentalmente, de qualquer forma, Krishna fala, se você ficar cantando meu nome, você não vai esquecer de mim. Mas cante com devoção, entendendo o que você está fazendo. Não seja uma máquina, não seja um robô, não seja um programa espiritual nesse planeta. Certo? Imagina, porta aberta, escancarada aqui, né? Mas as pessoas, elas querem viver em seus mundinhos, em suas portas pequenas, em suas fortalezas internas de crenças limitantes, né? Essas palavras aí estão muito bem colocadas hoje pela psicologia, né? Nosso mundo é do tamanho da nossa crença. Por que não tirar essas crenças e se render logo a Deus? Certo? Parar de especular, parar de ter interesses sinistros em relação a Deus, certo? E deixa a sua vida fluir nessa certeza, nessa confiança, é isso que Deus pede, tenha um pouquinho de fé, um pouquinho de confiança, para que eu possa me manifestar realmente na sua vida, que eu possa mostrar o esplendor da minha criação, né? Manifestar o meu amor para todos vocês, para vocês entenderem que a vida é bela, que a vida é maravilhosa, né? Krishna é o centro de toda a beleza. Tudo que você vê bonito aqui nesse mundo material, imagina, o mundo material é zero bala perto lá do mundo espiritual ou dos mundos superiores. Mas mesmo assim, tudo aquilo que se manifesta como aquilo que você aprecia, né, que é belo, isso é a manifestação de Krishna, da beleza de Krishna nessas formas materiais, ou nos cenários, né, ou em alguma experiência, ou em algum sentimento. Tudo isso é a manifestação de Deus. Ele está se mostrando sempre para você. Mas aí você, como tem um falso ego, se identifica com esse corpo material, você não consegue observar essa coisa evidente, né? Então Krishna está falando aqui, pare, levanta e luta, pô. Sai dessa noia, né? Sai dessa loucura de ficar aqui marchando no mesmo lugar, milhões de vidas. Aí você está nessa forma humana aqui, uau, Bhagavad Gita, Bhagavata, aqui eu sou a super-alma de todos os indivíduos, né? Eu sou o Brahma. Ah, sim, eu vou criar, mas eu tenho que entender que não sou eu que estou criando, Krishna que faz eu criar, e ele entra em tudo aquilo que eu crio e sustenta, né? Por isso que Vishnu é o mantenedor desse universo. Ele mantém tudo. Se não há manutenção, como é que eu vou manter esse corpo físico aqui todo, né, unido aqui, as células, os átomos? Como é que eu vou manter, né, viver, interagir com isso tudo aqui? Deus está mantendo tudo. Só que você tem que entender isso, que Deus está mantendo tudo, Ele está em todos os átomos, em tudo, né? Só que Deus não é o vácuo quântico. Ele é, isso que eles chamam de vácuo quântico é o Brahman, é a energia de Deus. A energia de Deus produz tudo aquilo que nós, como partes integrantes de Deus, pensamos e sentimos e falamos. Então temos que ter muito cuidado. Quanto mais poderoso você é no espírito, mais você manifesta facilmente aquilo que você pensa e sente. Então, quanto mais você se eleva espiritualmente, mais você tem que orar e vigiar, mais você tem que prestar atenção nas formas, pensamentos que você está gerando. E aí o devoto puro ele fala assim, eu vou gerar amor divino, eu vou gerar sabedoria divina. E aí o seu poder é usado para abençoar, para curar as pessoas, para usar o seu talento de forma favorável a satisfazer a suprema personalidade de Deus. Você usa a sua energia, né, psíquica, emocional e física para se movimentar na existência de Deus
que você está interagindo, que é tudo isso aqui, usando, né, essa forma humana atual, que é o estágio da sua experiência, para você fazer aquilo que se chama o bem, ou expandir a sua luz, ou expandir a sua alegria, né, a sua meditação, a sua realização. Então pense nisso, certo? Aí depois ele fala que depois que ele falou assim, que eu sou a super-alma de todos os indivíduos, eu sou o diretor supremo e o mais querido. É o que a gente estava falando aqui, né? Quem está dirigindo tudo, apesar de o Senhor Brahma ser o criador do universo, quem está dirigindo cada átomo, cada semideus, cada fada, cada gnomo, cada anjo, cada ser humano, cada planta, né, cada mineral, cada elemental, tudo isso é Deus que está dirigindo, certo? Ele está dirigindo, por exemplo, através de um deva ou de um semideus, ele dirige uma função específica nesse universo. Quando você se torna um devoto dele, ele está dirigindo a sua voz para você falar sobre ele. Então tudo é Deus, Deus em ação. Isso é maravilhoso, não é o falso ego que está fazendo, não é você que está fazendo, né? Eu que fiz isso, eu, Bacta Alemão, que fiz essa palestra. Não fiz nada. Eu apenas estou interagindo amorosamente com Deus, com o Senhor Vishnu no meu coração, e Ele está me inspirando a fazer essa máquina biológica, né? Linda, linda, por sinal. Tá vendo? Esse é o falso ego. Não tem nada de lindo, não tem nada de feio, né? Isso tudo é crença, são valores, programas colocados na sua cabeça. Certo? Então não tem, o Bacta Alemão, que é uma máquina, é um espírito que está numa máquina biológica, que não é feia, não é bonita, não é bom, nem mal, nem nada. Ele está configurado agora na tentativa, né, vamos dizer assim, de se manter um devoto de Deus nesse planeta material, e aí agora ele está se colocando, né, se reservando um tempo dentro de toda a prática espiritual para estar aqui falando uma palestra. Entre tantas outras coisas, porque quando você passa a agir, né, divinamente na sua vida, tudo é maravilhoso. Você só atrai coisa boa para a sua vida, benefícios, certo? Você está com Deus, onde está o problema? Onde está o sol, onde está a escuridão? Não é assim? Então vamos abrir os olhos, né? Vamos deixar de ter a cegueira espiritual, vamos começar a ver a Deus em tudo, e isso é o significado do que eu sempre falo, quando Krishna fala, pensa sempre em mim, é pensar generalizado, não é ficar pensando, pode pensar nele também, pensa em tudo, na forma dele, pensa no santo nome, né? Pensa nos versos do Bhagavad Gita, pensa nos devotos, pensa no mundo, tudo como a criação dele, o karma, né? As dualidades, tudo isso é criado por Deus, tudo está acontecendo perfeitamente. Você só tem que dar corda e seguir, certo? O tempo está passando, daqui a pouco, né, meu corpo aqui já está com 60 anos. Certo? Considerando que vou viver 100, aos 80 já começa a ficar gaga com a memória, né, pesada, né? Então você tem que, quanto mais jovem, mais energia você tem para se dedicar ao divino, certo? Então é isso que acontece. Então aqui fala assim, ó, eu sou o diretor, né, Deus falando, e o mais querido. Não há amigo, não há pessoa mais querida dentro da criação do Senhor Brahma, na qual nós estamos agora, do que Deus que está dentro do nosso coração. Melhor amigo, faça amizade com Deus, você vai ver. Faça amizade com Deus. Aí você vai ter tudo. É igual a pessoa faz uma amizade, né? O cara é pobrinho, não tem nada, é totalmente miserável, mora lá debaixo da ponte. Mas ele tem um amigo lá que é trilionário. Na revista Forbes, a pessoa mais rica do planeta, né? Ele é amigo, né? E esse cara da Forbes, né? Fala, pô, meu amigo, o que você está fazendo aí debaixo da ponte, né? Aí você fala assim, não, porque aqui é bom, eu sou humilde, né? Eu sou um devoto de Deus, né? Então eu fico aqui na ponte sofrendo. Você acha que Deus quer que você fique sofrendo, rapaz? Presta atenção. Deus quer te dar opulência, Ele quer que você use a sua existência para agradá-lo, para viver nesse amor, nessa queridade com Ele. Só que você não quer, muita opulência faz mal, entendeu?
Muito prazer traz dor em níveis materiais, mentais, emocionais. Então você quer prazer espiritual e por isso você se situa no serviço devocional. Aí se você quiser qualquer coisa, Deus te dá. Mas você não quer qualquer coisa, você só quer amor a Deus porque você não quer mais coisas da ilusão. Certo? Então Krishna fala lá, se você está aqui nesse mundo material, desfruta moderadamente, porque é a necessidade do corpo, certo? Mas o espírito não tem nada a ver com esse mundo aqui, certo? Então você brinca aqui nesse mundo, é um passatempo. Você se faz de um personagem, né? Eu sou o Bhakta alemão, eu sou um devoto de Krishna, eu sou um devoto de Cristo, né? Eu sou uma pessoa que está tentando... Aí você é uma parte integrante de Deus. Se situe nisso, fique nisso, certo? Sem programação, que eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma parte, todo mundo é uma parte integrante de Krishna. Ele é o diretor de tudo e ele é o amigo, é o ser mais querido para todo mundo. Tá? Mas você está escolhendo fazer amizade com um bandido, com o chamado inimigo, com aquela pessoa que vai pisar na sua cabeça. Você está idolatrando um sistema ou coisas que são negativas. E por isso o mundo está assim, né? As pessoas estão desfrutando da miséria, porque não querem se render aos pés de lótus, né, do Senhor Krishna, né? Radha Krishna. Aí depois Krishna fala, as pessoas estão erroneamente apegadas ao corpo grosseiro e sutil, mas deviam se apegar apenas a mim. Parece que eu falo uma coisa e Krishna já está falando aqui só para complementar no verso, para dar autoridade. Né? Tá aqui o verso. Ó. Tá vendo? Olha o significado de Srila Prabhupada. Imagina se eu fosse falar esse significado de Srila Prabhupada, eu ia ficar aqui umas 3 horas falando. Mas, né, às vezes é melhor falar com a inspiração do que ficar lendo. Então ele fala assim, isso tudo que eu falei, apegados ao corpo grosseiro, que é esse físico, né, e o etéreo, e ao corpo sutil, que é a emoção, o plano astral e a mente, os pensamentos. Então, por causa disso, acontece o passatempo ilusório aqui na vida material. Então, Krishna falou assim, as pessoas estão erroneamente, ó Deus falando erro, isso aí não é certo. Erroneamente apegadas, você tem que saber a quem se apegar. Aí Deus fala assim, mas deviam se apegar apenas a mim, certo? Porque se você entende que tudo é Deus, quando você se apega a Deus, então tudo se torna satisfeito para você. É como se você trocar milhões de moedas que você carrega na sua vida, pesando, né, carregando aqui de sacos de moeda, aí você troca por uma nota de dinheiro do mesmo valor. Aí sua carga fica levinha, então se apegue a Deus e deixe as coisas acontecer na sua vida. Já que Deus é o diretor supremo, você já não fica tão preocupado com coisas ruins, nem ansioso com coisas boas que possam acontecer na sua vida. Você simplesmente segue a sua programação kármica e às vezes você vai transcender o seu karma, né? E dali você se situa em Deus, apegado em Deus, e o seu corpo vai acontecendo o que tem que acontecer, não importa, né? Se você tiver com frio, bota um agasalho. Se tiver com calor, bota um refrigerado, bota um ventilador, toma um banho frio, certo? Então é assim que a gente tem que se conduzir. Ok? Então vou terminar aqui, eu vou ler de novo o verso. Eu sou a super-alma de todos os indivíduos, eu sou o diretor supremo e o mais querido. As pessoas estão erroneamente apegadas aos corpos grosseiro e sutil, mas deviam se apegar a mim. Aí me instruiu isso aí o Senhor Brahma, né? Antes dele criar tudo, aí o Senhor Brahma entendeu, né? O Senhor Brahma, imagina, devotaço de Krishna, devotaço de Vishnu, né? O Senhor Shiva é devoto do Senhor Krishna também. Então tudo acontece em função de Deus. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, meditem, ouçam essa aula de novo, essa aula foi muito legal, foi bem inspirada, viu? Obrigado, Krishna. Obrigado, Krishna. É isso aí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Haribo!